Olha, hoje o nosso assunto aqui é a seleção brasileira de futebol, mas nós vamos olhar pelo lado do técnico Tite. E entender um pouco o método de gestão que o Tite tem aplicado na seleção brasileira de futebol, que tem chamado a atenção de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Nosso convidado é o consultor em gestão de projetos, José Renato Santiago, que está aqui conosco. José Renato, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Prazer, muito obrigado. José Renato, é possível dizer que, como gestor, o Tite é um técnico diferenciado dos demais que atuam no país? Totalmente, né? Ele tem a coisa do boleiro, por ter sido jogador de futebol, e ele tem uma habilidade de aplicar práticas gerenciais no dia a dia com uma forma muito tranquila, que é uma coisa impressionante, uma coisa admirável para qualquer gestor de grandes organizações. Então, porque a gente não está muito acostumado com esse perfil, não é? O técnico mais é um boleiro. É mais o boleiro ou é aquele motivador, né? Como o Filipão era. Filipão, né? Exatamente. No tempo das antigas, o cara tinha que falar só o idioma do jogador, né? Não tinha que se preocupar com os stakeholders todos envolvidos. E nesse ponto, o Tite, ele tira nota 10 em praticamente todos os quesitos. Ele não parece, assim, ser aquele paizão, né? Porque tem técnico que é o paizão do time. Mas então, Heródoto, é engraçado, porque quando ele se comporta, o nosso ponto mais crítico, né, o nosso caminho crítico na seleção, quem que é? O nosso maior nome, o Neymar. Até mesmo por conta dele ser meio agitado, ou algumas vezes indisciplinado. E o Tite, ele se mostra meio paizão do Neymar em algumas situações. Não sabia. Exato, ele se mostra que ele lá, ele traz para ele aquela coisa do Neymar, certo? Tanto que o Neymar, várias vezes, na seleção, ele ganhou uma maturidade, ele chegou a ser capitão com o Tite, algo inusitado, e certamente faz parte de uma estratégia. Agora, no dia a dia, certamente o Tite trabalha muito com a coisa da meritocracia mesmo, né? A eficácia, a eficiência e cada um... Ou seja, joga quem tiver melhor. Joga quem tiver melhor e ele deixa muito claro isso para os jogadores. Eu lembro um jogo desses na seleção que ele deixou para decidir entre o William e o Felipe Coutinho e ele falou para os dois, vocês dois estão disputando a posição e quem tiver melhor vai ficar. Vai ficar. Então ele deixa isso muito claro. Isso é muito importante porque gera até aquele ambiente de confiança, né? Você está numa equipe que você sabe que o melhor vai estar em campo. Agora, isso quer dizer, portanto, que ele teria independência, ele é um técnico independente? Porque a gente sabe que o time pressiona, o presidente do time pressiona, o empresário pressiona para colocar o jogador dele para ela. Certamente tem situações ali que ele consegue gerir de uma forma muito habilidosa. Uma vez eu vi uma entrevista dele, começaram a perguntar sobre alguns escândalos da CBF e ele, citando inclusive o presidente da CBF na frente dele, e quer dizer, certamente para constrangê-lo, e ele falou, olha, aqui não é o momento, porque aqui está sendo avaliado o meu trabalho como técnico, não como um funcionário de uma entidade. Quer dizer, mesmo que ele saiba que tem, ele sabe quem tem que obedecer, tem aquela coisa, né, obedece quem tem juízo, né, ele consegue sair com muita habilidade com essas coisas da dependência, da independência, que nem sempre é possível se manter, ainda mais no cargo que ele ocupa. Agora, é possível dizer que o perfil do Tite é mais parecido com os técnicos europeus que a gente vê aí nos grandes times, não? Sem dúvida. E não é por acaso que em 2013, quando ele sai do Corinthians, e ele sai numa situação inusitada, porque ele tinha ganhado praticamente tudo no Corinthians em 2012, ele sai para se capacitar junto aos melhores, que é outra coisa que nós não estamos acostumados a ver isso, né? O técnico brasileiro sai, vai para a Europa para aprender com os melhores, né? E questionar e perguntar. Então, isso realmente é algo que... Ele parece que ele nasceu para isso, né? Embora ele não tenha uma formação voltada para ser técnico, mas ele se fortaleceu muito isso e não é improvável que logo ele esteja na Europa em algum grande time. Olha, eu me lembro de ter lido um livro sobre gestão. Eram dois autores. Um é um famosíssimo nos Estados Unidos, me fugiu o nome dele agora, mas o outro era um técnico daquele time chamado Dolphins. Da Flórida. Tá. Tinha sido 9 anos consecutivos campeão americano de futebol americano. Tá. E ele escreve o livro junto e é um livro sobre gestão. Isso. E uma das coisas que eu vi curiosa era o seguinte: o time jogava no domingo. Na segunda-feira, todo mundo era obrigado a se apresentar, não tinha folga na segunda-feira.
Porque ele dizia que a segunda-feira era o dia de você aprender com os erros do domingo. Isso. Se você deixasse para voltar na quarta-feira ou terça-feira, você esquecia. No esquecimento. A questão do futebol, no caso do futebol de campo, talvez seja a questão do desgaste. Né? E por isso que às vezes os jogadores são, os que jogam mais de 45 minutos são aliviados com relação a isso. Agora, o cara, não basta só a pessoa lançar o livro sobre gestão, né? Lembrando, o Parreira lançou em 2006. É verdade. Uma seleção, aliás, a seleção de 2006 talvez muito superior à de 2002, com o Ronaldinho Gaúcho voando, formando equipes vencedoras, e esqueceu de avisar para o Roberto Carlos não abaixar o meião no ataque brasileiro, né? Então, na verdade, essa questão de trabalhar com gestão é muito no dia a dia, e o Tite ele consegue efetivamente, e interessante, Heraldo, sem que os jogadores percebam isso, né? Que é o mais habilidoso ainda, né? O fato dele conseguir aplicar a prática. Você não acha que está colaborando com ele também, que praticamente a seleção inteira joga na Europa e estão acostumados com técnicos europeus e com um profissionalismo que se o treino começa às 8 horas e você não tiver 8 horas ali no campo, você está numa situação complicada? Eu concordo. Certamente ajuda, mas só que na seleção o jogador está trabalhando Claro. para um empregador que não paga ele. Então, na verdade, a princípio, porque quem paga o salário são os times, os clubes. Então, o Tite ele consegue falar para o jogador, olha, aqui não é por dinheiro, aqui é por outras coisas. Marketing, publicidade. E também mas ele vai continuar tendo a publicidade e o marketing mesmo estando fora da seleção. Tem jogadores que durante muito tempo não fizeram a menor questão de vir para a seleção. É verdade. E o Tite ele consegue de uma forma muito assim do pessoal, de pegar o motivacional, também o motivacional, para trazer esses jogadores para um ambiente que ele é altamente competitivo, altamente profissional, mas o Tite tem uma habilidade única de pegar um pouco do pessoal, de conhecer cada minúcia de cada jogador e fazer com que ele chegue no Há também, além do estudo técnico do futebol, o estudo da psicologia do cidadão? Certamente há. O Tite, a equipe dele não tem, na comissão técnica não faz parte de uma psicóloga. Ou nós já tivemos no passado, lembra? Tivemos no passado, mas o Tite faz esse papel. Né? O Tite faz. Não sei se ele tem a capacitação técnica para isso, mas ele pega a questão motivacional e para uma competição de tiro curto, Heródoto, não é um campeonato brasileiro de 30 e poucas rodadas. A competição de tiro curto, em 2002, muito do Filipão, não tirando o mérito do Filipão, foi muito motivacional por uma equipe de curto. Tanto que o Filipão, a maior parte das conquistas dele são competições curtas. Né? Então, essa parte motivacional, ela faz parte do processo, ainda de um ambiente altamente competitivo. Será que ele está trabalhando na cabeça do pessoal da seleção brasileira, o 7-1 da derrota frente à Alemanha? A jornalista alemã uma vez se entrevistou e perguntou sobre, na véspera do jogo Brasil e Alemanha, no amistoso, e perguntou do 7-1. Ele falou, olha, é o seguinte, nós perdemos 7-1, assim como nós ganhamos de vocês em 2002 o 2-0 e ganhamos um título em cima de vocês. Quer dizer, esse tipo de postura a gente mostra assim, e a Alemanha, historicamente, é a grande freguesa do Brasil, né? A Alemanha não ganha da gente com uma frequência. Quando ele coloca uma luz, uma coisa que aquilo foi algo inusitado, que foi algo fora do ponto, e que foi, ele começa a sinalizar para o povo, para os jogadores, olha, esquece, aquilo foi algo que jamais voltará a acontecer. Tá certo. Renato, muito obrigado pela gentileza. Obrigado. Muito obrigado. Bom, está aqui a participação conosco do consultor em gestão de projetos, José Renato Santiago, conversando um pouco sobre a seleção brasileira de futebol, do lado motivacional, do lado gerencial, a partir, então, da ação do Tite, enquanto uma pessoa que tem uma formação diferente, né, e uma atuação diferente dos antigos técnicos da seleção brasileira de futebol. Logicamente, nós estamos aqui para torcer, para ver se as coisas, né, vão dar certo ou não.